Então, e aí eu sinto como se fosse um vazio por dentro, sabe? Pode ser fome. Tá, pode ser, verdade. Começamos. Salve, salve, pessoa analisada, pessoa com a terapia em dia. Salve, salve você também, que não faz terapia, que tá aí cheio de traumas e que tá com a cabeça toda estragada. Tamo junto. Eu sou Samuel Garbuio, seja bem-vindo ao SamuCast. Nesse episódio nós vamos falar sobre saúde mental. E entre os temas estão relacionamentos e os seus danos e as redes sociais e como elas estão afetando a nossa cabecinha, deixando a gente tudo zureta. E para falar sobre esses temas comigo, eu tenho aqui dois psicólogos, sejam bem-vindos, Carlos Vizintim e Felipe Donadon. Muito obrigado. Legal, obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Pela oportunidade. Eu estava muito ansioso para esse papo, esse tema é muito bom, tá muito quente, né? Saúde mental. E hoje aí com as redes sociais, eu vou até fazer isso aqui, com as redes sociais, com relacionamentos, né? Tanta coisa sendo desconstruída e a gente precisando entender e se encaixar em tudo isso, né? Então acho que é um tema bem legal, eu estava muito ansioso por esse tema. Então, realmente, obrigado por vocês estarem aqui. Gente, antes de qualquer coisa, eu pedi para vocês trazerem um objeto que simbolizasse uma paixão aí na vida de vocês. O que vocês trouxeram pra gente? Me conta. Eu trouxe uma pecinha de computador, um SSD. Um psicólogo que mexe com computador. Com computadores, exato. Inclusive, faz parte do meu trabalho. Eu tenho meio que essa dupla formação, de ter feito formação em psicologia, só que hoje eu acabo trabalhando com a área de tecnologia. E, de certo modo, está um tanto relacionado com o tema que você trouxe, né? De relacionamentos e redes sociais, a gente acaba se embrenhando um pouco. Sim, total. Tem tecnologia envolvida. É verdade, faz sentido. E você, Carlos? Eu não sabia exatamente o que trazer, eu fiquei um pouco em dúvida. Eu admito que eu fiquei um pouquinho em dúvida. Mas daí conversando com o Samuca, ele me ajudou e falou assim, pode ser alguma coisa que traga prazer, alguma coisa boa do cotidiano. Relacionada a lazer. E uma coisa que, como eu posso dizer, que há algum tempo está ocupando bastante o meu tempo e que me ajuda muito em, como eu posso dizer, em vários sentidos das minhas emoções, do meu trabalho, da minha sanidade, tudo, que é a leitura. Então, quando era criança, a minha mãe que me introduziu à leitura, ela me deu uma coleçãozona, assim, que ela fez quando ela tinha 20 anos, de mitologia grega. Nossa. Então, foi ela que começou, que ela me introduziu à leitura. E hoje eu estou fazendo parte de um clubinho de leitura. Que demais isso. Então, e o livro que a gente está lendo esse mês é A Casa dos Espíritos, não sei se pode falar. Pode, É A Casa claro. dos Espíritos, da Isabel, eu acho que é Allende que fala, porque ela é espanhola. Você fala espanhol? Não falo Ela não é espanhola, ela é chilena, desculpa. Acho que é Allende mesmo. Eu não sei, eu não... A lenda. E daí, esse é o do mês. Mas Que legal. Um por mês. é um por mês. A gente já tem o próximo também, que é a Mafalda. Mas eu trouxe esse daqui porque a leitura... Eu sempre leio 2 livros, né? Eu leio um de, vamos dizer assim, de romance e um de psicologia. Então, eu leio 2 ao mesmo tempo. Então, é uma coisa que me traz muito prazer e há algum tempo é o que realmente serve, assim, para relaxar minha mente, para oxigenar minha mente, ter outros pensamentos, porque senão a gente fica com aqueles pensamentos sempre os mesmos. Você fica com esses pensamentos sempre os mesmos? Eu fico. Então, mas é importante. Mas quando, por exemplo, você está atendendo? Estou atendendo, sim. Então, não nesse momento, mas sim, eu faço atendimento. Você faz atendimento. Então, não é bom ter uma outra visão? Uma outra visão mais literária, você quer dizer? Não, de qualquer coisa. Não é importante ter outra perspectiva? Tem um contraponto. Isso. Sim. Então eu acho que esse foi o jeito que eu encontrei, assim, de oxigenar a mente, assim, sim, sabe? Então, sim. Pra mim, é o que tá me dando mais prazer ultimamente, a leitura. Não, a leitura, eu acho que tem muita gente que não tá conseguindo ler atualmente em razão da ansiedade, né? O celular do lado, você não consegue. Mas ontem, por exemplo, eu consegui ler um livro, isso foi uma vitória para mim. Era um livro bem curtinho, do Saramago, eu não lembro o nome agora, tem a ver com ilha.
Eu não lembro exatamente o nome, mas é como se fosse assim, o conto de uma ilha desconhecida. E aí essa ilha desconhecida é você mesmo e você tem que sair dessa... É que na história o personagem queria encontrar essa tal ilha desconhecida. Que ele não sabia que existia, porque afinal é desconhecida. Mas a ideia é que você tem que sair para poder se ver de fora, mais ou menos isso. Legal. E teve uma época que eu tentei ler 10 livros ao mesmo tempo. Eu sou meio perturbado, talvez. Quem não? Exatamente, quem não? Porque era literatura, era HQ, era relacionado à comunicação, jornalismo. Então, entende? Que nem você, que tá lendo literatura, mas também lê alguma coisa da área, né? Você viu aquela estatística que eu acho que ano passado 84% dos brasileiros não leram. Eu vi. Pois é, cara. Então, eu acho que pra mim é a coisa que tá mais, assim... Não, e tem um clube pra discutir, muito legal. É legal. Poxa. Eles têm um Instagram, na verdade, mas eu não lembro. Acho que é Campinas Book Club. Que legal. Eles têm. Vocês conhecem Tata Werneck, obviamente, né? E eu não sei se ela faz isso ainda, mas eu queria fazer algo parecido aqui com vocês. É o seguinte, ó. Aí vocês vão respondendo aí, intercalando. Se virem aí. Felipe vai primeiro. Não precisa nem ter ordem. Sentiu no coração, pode responder. Manda. O psicólogo, se estiver deprimido, pode se autoatender? Psicólogo, se estiver... Um psicólogo ansioso pode atender um paciente deprimido ou vice-versa? Se eu tiver ansiedade e depressão também, eu tenho dupla personalidade? Não. Só não levo o celular pro banho porque não é a prova d'água. Eu sou um caso perdido? As redes sociais consomem a minha energia e eu tô num relacionamento abusivo? No meu trabalho, eu uso celular e redes sociais, mas isso às vezes me faz mal. Eu devo me tornar um vagabundo? A pessoa mantém um relacionamento e fala com a outra mais pelas redes sociais, né? Fala mais pelas redes sociais do que pessoalmente. Seria melhor ela se relacionar com uma entidade IA? Festa do divórcio e descasamento. Tendência ou recalque? É recalcado. Ele tá respondendo tudo baixinho aqui, gente. Algum paciente já se apaixonou por vocês? Alguma paciente? Mas... ou isso é impossível acontecer? Jung tá aí pra dizer que é totalmente possível, né? O que é o apaixonamento? Não, é muito... Na verdade, é bem comum, na verdade. Não é um fenômeno estranho pra gente. Não, mas acontece também do psicólogo se apaixonar pelo paciente? Eu acho que pode acontecer isso? Eu acho que pode acontecer. Acredito que a recíproca é verdadeira, assim, afinal de contas, por que não? Mas pode acontecer, mas acho que depende se o próprio psicólogo tá bem trabalhado, né? Acho que não só depende se o psicólogo tá bem trabalhado, mas como que aquilo vai ser desenvolvido. Porque não é mais uma relação terapêutica, você tá envolvido. Então, aí tem uma questão ética, né? Sim, claro. Sim, tem a questão ética, com certeza. Porque senão, se você... Eu acho que são coisas diferentes, assim. Uma coisa é você sentir isso, mas ter algum ambiente, por exemplo, a sua própria terapia, para você trabalhar isso, no caso do psicólogo. E a outra coisa é você atuar esse sentimento na realidade. Daí são coisas diferentes, né? Tá. Pro meu quiz, de 0 a 5, o quanto ele foi degradante? Não foi degradante, não. Não, teve umas duas que foi um pouco degradante. Teve umas duas que foi degradante. Que foi um pouquinho. Vergonha alheia. Gente, qual que é a linha de atuação de vocês? Me conta aí pra gente começar a bater esse papo. Você ainda é psicanalista? Sou. Ok, então ele ainda continua sendo psicanalista. Eu atuo mais dentro de uma vertente humanista. Durante a graduação, eu fiz ênfase em Carl Rogers, que é a abordagem da CP. Mas hoje, eu uso ela ainda como base. Tá. Mas não é, tipo, o meu cargo-chefe. Eu uso mais uma perspectiva do Rollo May, essas questões até mesmo um pouco existenciais, que é o que acaba me chamando mais atenção. Tá. E no seu caso? Eu sou psicanalista, toda a minha formação foi baseada em Winnicott, né? Winnicottiana. Mas é claro que a gente tem que estudar várias pessoas que vieram tanto antes do Winnicott, né? Porque senão não tem o fundamento, e tem que ver os desenvolvimentos atuais também, né? Como, por exemplo, do Ogden hoje em dia, do ferro, né? Tem muita gente fazendo coisa nova hoje em dia, né? Então, tá. Legal, né?
Bacana. Bom, vocês clinicam, né, e tudo mais. Então acho que esses temas que eu apresentei, como acho que ansiedade, depressão, são males aí da nossa, são comuns mesmo, né? Mas a questão dos relacionamentos e das redes sociais e trabalho também, que foi um outro ponto que eu coloquei, acho que, não sei, me parece que é o que pega mais hoje, não sei, aí vocês podem até falar um pouquinho da experiência lá. Então, as perguntas que eu separei para vocês, que eu pedi para os milhares de seguidores lá do SamuCast mandar, né? As perguntas se relacionam com esses temas, tá? Então, vamos começar por elas e já vamos começar logo, em razão do nosso tempo aqui. Mas, ó, de que forma... E são perguntas muito boas, gente. De que forma as redes sociais estão moldando a nossa forma de se relacionar com as pessoas? Ai, Uma pergunta difícil é difícil, mas é verdadeira. Você quer começar? Então, como? Eu não sei. Eu acho que tem uma coisa que eu não... Aparentemente, assim, que eu percebo... É muito como se fosse essa ditadura da felicidade, sabe? Essa obrigação de ser feliz. Porque no Instagram, via de regra, a gente coloca coisas bonitas, legais, que a gente tá bem, que todo mundo tem que desejar o que eu tenho. Então, essa coisa, assim, da felicidade, essa ditadura da felicidade, parece que é uma coisa que faz muito mal para as pessoas em geral, assim, de forma bem ampla. Sim. Né? Porque dá a impressão que hoje em dia a gente tem um medo muito grande da tristeza, um medo muito grande da dor, né? Então, eu acho que como afeta, eu acho que é exatamente essa busca muito incessante, voraz, essa coisa bem desesperada por estar bem o tempo inteiro. Ela fala como molda a forma de se relacionar. E se as pessoas estão nas redes, existe essa ditadura da felicidade, da beleza, né? Então você não pode mostrar a dor e o sofrimento. Se você mostra, pega mal. Não pega mal? Ah, eu acho que pega. Quando você se expõe assim? Não, na rede social? Acho que sim. Você não acha, Felipe? A questão do pega mal, eu tenho uma outra perspectiva, porque acho que a gente tem, sim, essa condição, e até mesmo, de certa forma, idealizadora, de como que a gente gosta de ser percebido, mas não tem também algo te obrigando explicitamente a fazer aquilo dessa maneira. Acho que é tanto também um comportamento de manada, que a gente vê as outras pessoas interagindo daquela forma, e a gente pensa que, não, é dessa forma porque o status quo está dizendo que é assim. Só que não tem algo obrigando a pessoa explicitamente a agir daquela maneira. A questão pela mesma maneira como eu percebo, é que talvez a forma como a rede social é construída é justamente para dar esse direcionamento para a gente. De ficar entretido de tal forma e de unilateralizar de que existe essa ditadura da felicidade. Só que, na verdade, um dos pontos principais, talvez, que eu acredito que acaba causando essa ansiedade é quando a gente nota que tem essa discrepância entre o ponto que a gente está vislumbrando de tudo aquilo que boa parte do tempo, hoje em dia... Da realidade, né? Da realidade. Que a gente acaba ficando entretido, né, com a realidade. Sendo que, na verdade, quando a gente está se relacionando com as coisas no nosso dia a dia, nem tudo vai ser entretenimento. Eu não sei, eu lembrei... Você lembra do Contar do Caligares? Aquele psicanalista, ele faleceu recentemente, na verdade. Você conhece ele? Sim, sim. Ele falava muito, tem uma frase dele que é muito legal, que ele falava que hoje em dia tem esse narcisismo desenfreado, né? E o narcisismo não é o que as pessoas normalmente pensam, é o contrário. Então, eu dependo muito do olhar do outro, então, porque ele era italiano. Ele até fala assim, se você fosse um duque italiano do século XIV, você não se importaria muito com o que os camponeses pensassem de você. Mas hoje em dia, exatamente por ser muito narcísico, que a gente depende muito do que as pessoas vão pensar da gente, né? Então, é que, assim, pela experiência própria, já publiquei coisas sobre dor, sobre sofrimento, assim, pessoal. E eu sinto que não soa bem, assim. Parece que... Enfim, parece que não funciona, as pessoas não querem saber disso e, inclusive, daí vem aí vem o aconselhamento, né, da pessoa que é próxima, da pessoa que, sabe? Enfim, aí eu acho que você
Não, eu só ia apontar uma coisa, tipo, será que as pessoas não querem saber disso? Ou elas querem saber disso, mas dentro de outro contexto? Pode ser que ela... Porque, por exemplo, a questão da terapia está aí justamente para isso, né? Eu acho que é uma preocupação em relação à exposição mesmo. Já que ninguém nas redes sociais expõe essas questões. Elas existem, mas na rede social, como vocês disseram, a gente só mostra a parte bonita. Tem, inclusive, ele é conhecido, o George Forbes, né? Que ele... Apareceu uma paciente de psiquiatria para ele, falando assim, eu tô deprimida. E eu preciso do medicamento. Daí ele falou assim, mas o que aconteceu? Daí a paciente falou assim, minha mãe morreu. Daí ele falou assim, mas quando? Ontem. Daí ele falou, mas como assim tá deprimida? Não tá deprimida, Não né? deu tempo, Não deu tempo nem para deprimir ainda, né? Então, eu acho que é exatamente... Uma coisa que eu percebo é muito esse dá a impressão de medo do mal-estar, assim, sabe? Tem como se fosse um medo da tristeza, um medo da dor. Então, assim, vou me esquivar disso. E a dor, ela é importante, né? A gente sentir, né? Eu tava conversando com uma amiga ontem que ela falou, tem que deixar esse sentimento fluir. Para esvaziar, seria isso, assim? Eu acho que para elaborar, né? Para pensar. Porque se você fica reprimindo, bloqueando esse sofrimento, essa dor, ela não vai ser solucionada, né? Ela vira sintoma, né? Ela vira... Aí que agrava, é isso? Aí que você um parte, de caminho, repente... né? É um outro caminho. Pelo que eu entendo, ela vira um sintoma. A depressão seria uma evolução da tristeza, assim, natural? Ou não necessariamente? Não. A depressão é um aspecto, pelo menos do que eu já cheguei a ter contato, assim. Tive pessoas, inclusive, dentro da minha família que tiveram quadro depressivo. Não seria, tipo, o extremo da tristeza. Pelo que eu já tive de contato com isso, do que eu li também, a descrição que acabam dando para isso é justamente a ausência. A ausência. Exato. Não é o extremo da tristeza, não é nem a euforia, tipo, a ausência de sentido. Isso, eu acho que não é... Eu concordo. Eu acho que depressão não é tristeza. Tristeza é um afeto normal que nos ajuda e muito a viver a nossa vida, né? Mesmo quando ela é um pouco mais intensa. Tá. Mas eu acho que a depressão... Eu tinha uma professora, a Tânia Granato, você lembra dela? Ela falava que era uma ausência de energia. Era esse... E tinha já tive alguns pacientes deprimidos que ele falava assim que era o nada. A depressão era o nada. E tem como sair de um quadro desse sozinho, sem medicação ou não? Assim, o que eu quero dizer se você... vamos supor que eu não quero tomar medicamento porque eu vou ficar viciado, vou ficar refém, né? É uma ideia que também é até ignorância nossa, né? Porque se existe um problema ali, que é uma saúde do cérebro, ele precisa de uma medicação para conseguir reverter aquela situação, né? Mas existe como sair de um quadro desse sozinho, assim, praticando atividade física, tendo convívio social, etc. Das moderadas e das graves, nunca ouvi falar. Daí, e o que acontece? Vira crônico? Qual que é a questão? Se for a grave, pode virar crônica. Da grave, sim. Agora, das depressões mais leves, daí podem ter meios não medicamentosos. Tá. Mas das moderadas e das graves, nunca ouvi falar disso. E essa coisa assim, o remédio vicia, o remédio não vicia. O único remédio que vai, assim, que tem que ser manejado com muito cuidado é o benzodiazepínico, né? Agora, o remédio vicia. Não vicia, gente. Procure não fica ajuda. refém, não fica refém, não fica... Dependente, né? Não fica dependente. Procure um profissional devidamente qualificado, devidamente registrado. Tá. Não vá nessas pessoas que não têm informação científica correta. Procurem os profissionais devidamente registrados seus conselhos. Tem psiquiatras muito bacanas, tem psicólogos muito bacanas. Peçam ajuda. Não há nada de errado, não é vergonhoso pedir ajuda. E acho que, só antes para complementar, assim, acho que junto com isso, cuidar de questões como alimentação, sono, atividade física, convívio social, né? Tem que estar tudo mais ou menos em ordem, né? Sim, com certeza. É toda essa junção de fatores. E um ponto que eu ia comentar do que o Carlos acabou trazendo, é que talvez um pouco desse medo que o pessoal tem de resistência com a medicação, talvez até o estigma que a gente tem, né? Tipo,
quem toma medicação é porque está com algum problema, ou porque tem toda aquela carga de... É louco, exatamente. Só que, na verdade, se você tem uma ferramenta que está ali, que pode trazer um benefício, por que não fazer utilização daquilo? Claro. Mas vocês que clinicam, então, a questão do medo com a medicação entre os pacientes, é que aí envolve uma questão de ética, mas dá para vocês me darem uma ideia, assim, se esse é um medo comum das pessoas? Porque o psicólogo é ele que vai identificar que essa pessoa precisa ir, de repente, para um atendimento psiquiátrico, não é? É um dos profissionais que podem fazer Um dos isso. profissionais. Sim. Ok. Mas vocês percebem uma resistência? Você está falando existe uma resistência, você acha, para tomar medicação? Eu diria, se a pessoa tiver um preconceito com relação à área da psiquiatria, pode ser que tenha uma resistência. Pode ser. Mas se ela observa que aquilo é, na verdade, para conseguir produzir uma qualidade de vida para ela e conseguir trazer um certo equilíbrio, por que não? Tá bom. Vamos para o próximo, senão não vai dar tempo. E esse assunto está muito baixo astral. Vamos melhorar aqui o negócio. Ó, é possível, outra pergunta aqui de um amigo, é possível que a sociedade tenha um uso saudável das redes sociais no mundo de hoje? Vai, Felipe. Eu acho que sim. Uso saudável de rede social. Ou porque tem gente que já deixou de lado. Tem gente que sabe administrar, né? Mas tem gente que realmente tá consumindo tudo ali, né? E é possível, vocês acham, né, nessa dinâmica atual? Acho que uma das questões que a gente poderia trazer é o que seria o saudável. Eu pensei a mesma coisa. Lidando com rede social. Aí, ó, o que seria esse saudável? Porque, igual a gente acabou comentando aqui, acho que tem tanto essa questão da idealização, dessa questão da ditadura da felicidade, tem também uma outra questão que eu acho que é um pouco mais velada, que é o imediatismo. Porque tudo que a gente vê que as pessoas postam é resultado imediato. A gente não vê todo o processo velado por trás daquilo, de, por exemplo, uma pessoa que está tendo férias agora, mas que passou talvez por um perrengue durante o ano inteiro para conseguir ter aquele momento de descanso. E a gente lida com essas coisas como se fossem aquilo tal como está sendo trazido. Acho que o saudável é não ficar se projetando tanto dentro dessa perspectiva de que, nossa, as outras pessoas têm isso, eu também gostaria de ter. Mas talvez uma perspectiva de mais contentamento, ao invés de buscar sempre por algo que o outro está trazendo. Legal, gostei desse ponto. Eu acho que é muito possível ter uma relação saudável. É claro que vai depender do que está chamando de saudável, né? Mas eu acho que qualquer objeto na nossa vida... Saudável é que não adoece, simples. Assim, você não vai ter nem ansiedade nem ficar deprimido. Bom, se a gente quiser ir por esse caminho, eu acho que eu não vejo nenhum problema. Né? Eu acho que todos os objetos, eles podem ter vários significados na nossa vida, né? Ao longo do tempo. Então, o que significa algo para você não significa necessariamente a mesma coisa para mim. E as coisas vão mudando ao longo do tempo e do nosso próprio tempo. Então, eu acho que é possível, assim, o que é esse objeto na vida da pessoa. Né? Talvez é a forma que usa, né? Porque dependendo da forma... Se você usar errado, ela pode sim te levar a algum transtorno, né? Mental. Eu acho que não é... Eu não sei se é certo ou errado. Eu acho que é mais difícil. Eu acho que é o que significa na vida da pessoa. Entendi. É o valor que ela atribui... Eu acho que pode ser o significado daquilo. Né? O significado da rede social? O significado do uso da rede. O significado para a pessoa, né? Eu acho que é um pouco mais difícil, né? Qual que é o uso daquele objeto na vida dela, né? Para que serve? Qual que é a função dele na vida? Qual que é a função da rede social na sua vida? Na minha vida, ver memes, não sei. Então você vai rir, né? Então, eu vou rir, mas isso que é muito interessante quando a gente está no consultório. A gente a gente fica assim muito... a gente trabalha muito numa área do desconhecido. Então, quando a pessoa fala assim, eu vejo memes para dar risada, a gente também não sabe qual que é a função disso na vida da pessoa. Tinha uma professora que ela falava assim de um comediante, que ela falava assim, eu acho que esse comediante ele é tão assim, porque se ele parar, ele deprime, né? Então, ver memes para dar risada, mas a gente não sabe qual é a função disso, né? Tá. Então, a gente sempre trabalha nesse limiar entre saber e não saber, né? Legal. Ó, essa aqui é meio controversa para mim, tá? Mas vamos lá, ó. Por que a nova geração parece não querer trabalhar e se as redes sociais afetam de alguma forma a decisão?
Eu penso que antes de vocês responderem, que assim, a nova geração não é que parece que ela não quer trabalhar. Eu penso que ela não está mais disposta a aceitar qualquer coisa, ela não está mais disposta a salários de fome e nem ambientes de abuso, ambiente tóxico. As pessoas não querem mais isso. Então essa geração é como se, né, tá dando um basta a tudo isso, né? Mas essa é a minha percepção e a minha opinião. Vocês acreditam nisso, que essa geração não quer trabalhar mais e se as redes estão afetando essa decisão? Não sei. É um ponto bom, então, se você não sabe. Eu já ouvi esse argumento, eu não me lembro o nome da mulher que falou, eu acho que ela era eu não sei se ela era jornalista, mas ela falou mais ou menos isso que você disse, assim, eu acho que ela, na opinião dela, algumas pessoas mais jovens não estavam aceitando mais qualquer coisa. Certas condições, certas possibilidades, e elas estavam falando assim, olha, obrigado, mas não, né? E na opinião dela, tinha exatamente esse conflito entre gerações, né? Então, por exemplo, uma pessoa mais velha fala assim, não, você tem que se dedicar um pouco mais do contrato. E a pessoa mais jovem fala assim, não, meu contrato é das 8 às 5, então deu 5, tchau. Né? Ela deu essa opinião, que é mais ou menos convergente com a sua, mas eu não sei. Você pensa algo? Você tem uma opinião formada? Eu vi uma reportagem esses dias que estava comentando, na verdade, parece que tem um nome, inclusive, essa geração, que é jovem, o Neném. É o pessoal que... Nossa, mas isso é antigo, esse não, Neném. Não é a geração Z? O Neném nem trabalha e nem estuda. Isso, nem né? trabalha e nem estuda. Mas isso é antigo. Já é mais tempo. Mas dentro dessa percepção por exemplo, do impacto das redes sociais, talvez, ou até mesmo da própria tecnologia com isso, acredito que talvez a gente acaba sendo predisposto a querer acreditar que as coisas vão acabar acontecendo, tipo, igual a gente vislumbra de que tá todo mundo tendo coisas boas. De que talvez a gente não vai precisar passar por dificuldades, por perrengues, etc. Que precisa, na real. Que precisa, mas a questão é o quanto que esse limiar pode ou tende a ser aceitável para as pessoas. Acho que tem essa consideração de que os tempos hoje também não tão fáceis, em questão, tipo, econômica, de tudo que a gente tem que conseguir dar conta, pagar, etc. e tudo mais. Não que antes estivessem mais fáceis. Mas parece que tá um pouquinho mais difícil. Né? Parece que tá um pouquinho mais difícil. Eu vi, já que a gente estava falando de meme, mas tem um meme que eu achei bastante interessante que comentava, né? Tipo, os nossos pais, quando tinham a nossa idade, com 30, 35 anos, eles conseguiam bancar coisas que hoje, por exemplo, a gente tem que juntar com um colega para conseguir morar numa kitnet, para conseguir ter condição de se bancar para poder... E isso faz a gente se sentir um pouquinho fracassado, eu sinto, assim, sabe? Isso acontece, isso é real. Esse sentimento de fracasso entre as pessoas mais jovens, isso é muito real mesmo. Porque é aquela... Você vislumbra assim, quando eu tiver com 30... Minha vida vai estar boa, vai estar completa. Estabilizada e tal. Eu acho que tem, sim, essa questão socioeconômica, cultural que a gente vive hoje em dia, dessa coisa mais... Que essa rede de apoio está sendo, se é que já não foi destruída, né? Isso realmente acontece, eu percebo muito. Agora, como a rede social afeta essa dimensão da perspectiva do trabalho, daí eu não sei. E foi um outro ponto que colocaram aqui, que queriam ouvir, é sobre a toxicidade ou toxicidade, né, no ambiente de trabalho. Esse deve ser um ponto muito comum, né, para vocês que atendem, né, questões do trabalho, de como elas afetam a cabeça das pessoas, né. E aí, como lidar com o ambiente tóxico? Pede as contas, vai embora? É uma opção. É uma opção. Eu acabo usando essa. Essa é a opção que eu sempre uso. Se existe essa opção para a pessoa, porque de vez em quando... Exatamente. Também as condições concretas da vida dela não é por aí, né? Mas tem pessoas que têm essa possibilidade. Mas o que eu acho que é interessante, que de vez em quando a pessoa tá num ambiente ruim, tá difícil, tá ruim, tem a possibilidade de uma outra coisa e não larga. Não larga do sofrimento ali. Não, isso também é real. Isso seria uma síndrome de Estocolmo? Não, Estocolmo é com
Não. Mas é uma boa analogia aí, hein, cara. Não, Estocolmo é... Eu tô É quando tem aumentando um pouco. Não, tudo bem, mas se você tiver um chefe, que é um carrasco ali, que, né, que te faz mal... Mas daí eu colocaria mais como uma relação mais sadomasoquista, não necessariamente Estocolmo, né? Mas seria, de repente, uma dinâmica que poderia eu acabar acho que acontecendo. poderia ser. Mas Não é mais saudável, óbvio. Daí a gente tem que ver o que significa pra pessoa, né? Mas é claro, né, que eu acho que Estocolmo é bem específico, não é? Sim, mas eu tava utilizando só como uma analogia? ilustração. Eu acho que é possível. Adorando essa troca aí de vocês. Gente, uma outra que também tem a ver com trabalho, olha só. Quando falamos de trabalho, qual a forma mais eficaz de não desgastar a mente? É muito amplo, é muito genérico, né? Mas assim, se o paciente chegar para vocês com uma questão dessa, né? Olha, meu trabalho me deixa assim, assado, me deixa estressado, me deixa ansioso, me deixa completamente exaurido, tal. E aí, né? Eu acho que tá um pouco dentro, né? Dessa... É uma pergunta grande demais. Não, é simples. É simples? A resposta, você não consegue enxergar a resposta? Não trabalhe. Não, não, brincadeira. Não, mas eu acho que tem essa questão assim, é ruim, se é tão ruim, larga. Porque não larga? Você tá fazendo mal, né? Mas, como eu disse, tem que ver o que significa pra pessoa, Exatamente. as condições de existência da pessoa. Tem pessoas que, infelizmente, não têm essa opção, né? Exatamente. Então, não é bem por aí, né? Essa é uma... Porque eu acho que é até um privilégio, né? O trabalho não tá legal, poxa, vou sair, esse ambiente já acabou esse ciclo, não funciona mais, adoeci. Acho que um ponto bastante interessante que você trouxe é justamente a ideia de ciclo, né? Porque, às vezes, hoje, pelo menos, já que a gente está lidando com essa questão geracional e do que a gente vive, particularmente, da tecnologia, acredito que antes, por exemplo, meu pai, ele trabalhou durante 30 anos numa empresa. Isso direto. A vida inteira dele foi dedicada para aquela empresa. Hoje, dentro da geração que a gente vive, é praticamente impossível você escutar alguma história dessa, por exemplo, da galera da nossa idade. Você vê, tipo, a pessoa abrindo startup, trabalhando por 2, 3 anos, tentando procurar outras oportunidades. Não tem mais aquela fidelidade, eu diria, para a questão do trabalho. Sabe uma coisa que me incomoda, gente? Surgiu no primeiro episódio que a gente falou sobre finanças, que falaram assim, que hoje em dia não dá mais para você depender de um único trabalho. Você tem que ter ali uma renda extra, você tem que empreender, mas isso me incomoda bastante, porque... Poxa... Eu também não sei se eu sou muito fã dessa ideia, não. Entende? Porque é só o capitalismo vencendo de uma outra maneira. Entende? Eu não sei se eu concordo muito com essa ideia, assim, o seu trabalho, mas você tem que trabalhar mais por fora. Não. Ou você vai empreender, agora você é a sua própria empresa. Tá? Para mim é só uma forma só o capitalismo... de culpabilizar a pessoa. Só de culpabilizar a pessoa e não ver as condições nas quais a gente está inserido. Acho que o Felipe tem uma ideia talvez diferente, mas porque eu penso que é o sistema se adaptando a uma nova realidade. Qual que é a nova realidade? Não tem trabalho para todo mundo. Se a gente for puxar lá, porque eu fiz uma vez uma reportagem sobre robotização na indústria, e quando começou a automação, robotização lá na década de 90, mais ou menos, tá? No Brasil, sim, teve uma galera que perdeu o trabalho. Né? E hoje tem a ameaça IA, né? Inteligência artificial. Que também vai tirar e já está tirando. Já está tirando. Aí falam, não, mas vão surgir novas profissões. E, tudo bem, vai surgir, mas não contempla todo mundo. Então não vai ter trabalho para todo mundo. Eu acho... por exemplo, ficar 30 anos numa empresa. Eu não sei se é porque a pessoa não tem mais essa fidelidade, ou se é exatamente por conta da dinâmica, uma dinâmica maior que talvez econômica, não sei, socioeconômica, que impede essa fidelidade. E só para amarrar... Isso interfere na saúde mental das pessoas, né? Completamente. E essa ideia de, não vai ter trabalho para todo mundo, isso é claro, é óbvio. Então as pessoas começam a fazer o quê? A empreender. Aí trabalhar com o que gosta, não sei o quê. Só que daí cria também tem uma romantização sobre isso, né, e tudo mais. Então,
É bem... Mas essa questão do trabalho e saúde mental, inclusive saiu uma pesquisa, não lembro qual que ano que é dessa pesquisa, que assim, como... Mas, obviamente, isso é em nível de pesquisa. A gente não está falando da pessoa ali individual. Mas, assim, como essa pobreza, ela impacta negativamente a saúde mental das pessoas, né? Esse é um ponto excelente. Mas a gente está falando em questões, em termo bem amplo. A gente não está falando ali assim, pobre é doente mental. A gente não está falando disso. A gente está falando do impacto disso na saúde mental da população. É um pouquinho mais difícil, né? Sim. E que é real. Real, concordo, né? Completamente. Porque aquele discurso de não, o dinheiro não traz felicidade, né? Não, mentira, gente. Essa questão também tem outra pesquisa que, assim, ele traz totalmente a felicidade? Não, ele não traz totalmente a felicidade. Mas ele precisa estar até um certo nível. Se ultrapassa esse nível, não tem efeito. Mas muito abaixo desse nível também é muito prejudicial. Com certeza. Então, que legal a gente quebrar essas ideias também, né? Porque é isso, eu acho que tudo está sendo desconstruído, né? Muita coisa que foi falada e a gente foi aceitando, né? E depois passando a entender que não, mas peraí, de quem está vindo esse discurso? Quem que ele favorece? Né? A quem ele... dá dinheiro. Não, então, a quem ele favorece, né? Enfim, uma última aqui que foi enviada é o seguinte, a pessoa falou assim, quero ouvir os psicólogos falando sobre ressentimento. Mágoa. E aí pode ser tanto numa relação amorosa, como numa relação familiar, com amigos, né? Como lidar com o ressentimento e quais os problemas, né, da gente cultivar uma mágoa, de repente. É um tema bom, né? Mas é difícil, é isso? Da minha experiência, que eu aprendi estudando com meus pacientes, na minha própria terapia, né? Eu acho que a mágoa, a gente não pode negar que ela dói. Ela dói. A gente fala assim, é bobagem. Não, ela dói. Mas eu acho que quando a gente se apega a uma mágoa, a um ressentimento, né? Eu acho que tem também um prazer nosso pra gente não abrir mão daquilo, né? Eu acho que quando a gente fala... Eu lembro uma vez, o meu próprio psicólogo falou de perdão, né? Mas não perdão no sentido do cristianismo, do judaísmo. Era o perdão nesse sentido assim, o perdão não tem a ver com a pessoa, né? Por exemplo, Felipe me magoou, eu vou perdoar o Felipe. Não é exatamente isso. O perdão é eu abrir mão daquilo que está dentro de mim, né? Não tem a ver com a pessoa que me magoou. É exatamente eu tornar indiferente isso que está dentro de mim, né? O perdão tem a ver comigo, não com a pessoa que gerou esse dano em mim. Possível dano. É importante até para sua paz, né? Você isso. Perdoa para você mesmo ficar... É o perdão não no sentido religioso do termo, não é isso. Tem a ver exatamente com esse processo de tornar aquilo indiferente, né? De abrir mão daquilo, né? Tá. E você não acabar gerando uma fixação, né? Eu acho que se a gente não abre mão de algo, a gente nunca abre mão de uma coisa na nossa vida se a gente não está ganhando alguma coisa com aquilo. Você acha que talvez a pessoa ela pode acabar se utilizando, por exemplo, dessa questão de ressentimento como algo definidor dela? Não sei, definidor, não sei, mas que ela tá possivelmente ganhando algo com aquilo, acho que sim. Mas ganhando em que sentido? Daí tem que ver, porque a gente nunca abre mão, a gente nunca mantém algo na nossa vida se a gente não tá ganhando alguma coisa com aquilo. Nunca. A gente nunca faz isso. Se a gente tá ganhando, é difícil a gente abrir mão daquilo. Porque assim, olhando numa visão mais simplista, é algo que faz a gente sofrer. Mas eu acho que isso que é o difícil, assim, sempre para entender. Prazer e dor tá sempre muito conectado, indo junto, né? Então, alguma coisa essa pessoa tá ganhando com essa mágoa. Não é possível. Talvez nem que seja mesmo o próprio prazer de estar meio que ressentindo aquilo. O prazer, talvez, de ela ser
a certa da relação. Então, assim, o Felipe me magoou, mas tá vendo? Eu sou a pessoa boa da relação. Eu não merecia isso. Né? Tá. Aí é a opinião de um leigo, né? Você ficar cultivando uma mágoa, um ressentimento por muito tempo, aquilo vai te fazer mal, ponto. Provavelmente sim. Será que essa pessoa que foi amagoada, né, estava esperando muito do outro? Talvez. E aí colocou Idealizou o outro. Idealizou. Eu diria não só que vai fazer mal, mas se a gente trazer para uma percepção do ressentir, até mesmo o espaço mental que aquilo acaba tomando, que poderia estar muito bem sendo utilizado por tantas outras coisas, mas que às vezes acaba ocorrendo uma determinada fixação por conta de algum ponto, evento, situação, sabe-se lá o que aconteceu, e que no final das contas foi algo efêmero que possa ter acontecido. Em determinado momento a gente talvez não saiba exatamente o que estava ocorrendo do outro lado para ter sido gerada essa mágoa do nosso lado. E pode ser que talvez por uma apreensão equivocada nossa, a gente mantenha aquilo sem tentar justamente, por mais que o Carlos tenha trazido uma condição nossa, de que a gente tem que lidar com esse sentimento, etc. Por que não talvez tentar uma outra possibilidade de assentir com a outra pessoa para entender exatamente o que aconteceu e não ficar só dentro do meu próprio viés, ressentido e amargurado, que vai acabar, de certo modo, causando uma certa autodestruição. Tá. É interessante porque esse assentir junto com a outra pessoa ali, assim, conversar, né, e tentar chegar num entendimento para que os dois fiquem bem, assim, né? Acredito que sim, porque eu já tive essa experiência da problemática da mágoa, e na minha experiência foi de que se você deixa aquilo por conta como tá, a percepção da outra pessoa que vai ter sobre você, ou que você vai ter sobre ela, vai ficar marcada e definida por aquilo. Sim. Só que você não se delimita e se define por conta de uma situação específica que acabou acontecendo em um determinado momento. Acho que o necessário a trazer para a mente, também para a questão emotiva, é justamente que pessoas não são delimitadas por certos momentos ou condições que acabaram acontecendo. Tá. Acho que tem um ponto que é legal, porque daí tem uma convergência aí que é de rede social e relacionamentos, que é assim, que hoje é muito comum, né? Termina um relacionamento e aí a pessoa é bloqueada. É comum hoje isso, né? É quase como um cancelamento, né? A pessoa está sendo anulada, ela se sente assim, deixa de existir para aquela outra pessoa, né? Então, considerando isso, essa coisa que a gente está vivendo, do cancelamento, isso do relacionamento, da pessoa ter essa opção hoje. Hoje é uma opção, você bloqueia a pessoa nas redes sociais, acabou, né? Então, mas isso também, enfim, é que isso eu acho bastante doloroso, assim, né? Passar por essa... E eu só ia abrir um parênteses, inclusive, que se a gente for analisar, também é uma espécie de luto, né? Exatamente. Você deixar de existir para outra pessoa. Porque a pessoa é como se ela tivesse morrido para você, é um luto, né? De fato. Mas aí, isso pra gente entrar na questão dos relacionamentos. Como que vocês enxergam os relacionamentos hoje? Porque hoje tudo está sendo desconstruído, né? Então, a questão da monogamia, por exemplo, caiu por terra, né? Alguns valores, algumas ideias, tudo que talvez a minha geração se apoiava para enxergar como algo que faz parte da sua constituição, ser humano e tal, tudo isso foi sendo desconstruído e tal. Então, relacionamentos hoje não existe mais algo tradicional, enfim. Como que vocês enxergam? A gente tem 5 minutos só para terminar, assim. Resume para a gente, por gentileza. Qual que é a visão de vocês sobre relacionamento? Porque foi um ponto que o pessoal votou bastante, assim. Olha, acho que não tem possibilidade de conseguir abordar um tema com tanta complexidade dentro de 5 minutos, mas assim, dentro das redes sociais e da questão tecnológica que a gente está vivenciando hoje, eu diria que cada vez mais a gente está migrando, querendo ou não, para o ambiente virtual. E não só para o ambiente virtual na questão de aplicativos, mas também da maneira como a gente está se relacionando. Por exemplo, tem vários lugares já que está despontando essa questão de
namorados ou namoradas como inteligência artificial. Então, você não está se relacionando mais com o humano, você está muitas vezes se relacionando com uma projeção de você mesmo, meio que moldada dentro de uma inteligência artificial, que vai estar ali 24 horas, 7 dias por semana, para meio que satisfazer a sua necessidade de atenção. Só que eu fico imaginando o nível de frustração que isso pode gerar para as pessoas quando elas tiverem que, invariavelmente, se relacionar com outras pessoas que não vão ter tanta disponibilidade assim para estar junto com elas. E tem que entender essa questão dessa disponibilidade, né? É um ponto bem legal. Eu acho que todo relacionamento é trabalho. Né? Não existe relacionamento de amizades, de trabalho, amoroso. Todo relacionamento é trabalho. E toda relação, ela envolve um nível de ambivalência. É normal isso, né? Ter uma dose de ambivalência. E eu acho, o que eu estou percebendo em alguns momentos, é que as pessoas estão com uma dificuldade muito grande de aceitar, por exemplo, a parte ruim do outro, né? A gente não está falando de violência, de crueldade, a gente não está falando nada disso. Falando de defeito. De defeitos que todos nós temos, né? Então, hoje, a minha impressão, na minha experiência, é que hoje em dia as pessoas estão com uma dificuldade muito grande de lidar com essa ambivalência normal dos relacionamentos. Né? E você tem uma explicação breve? Eu acho que, para mim, talvez vai andando por essa linha da idealização, que do a pessoa perfeito. tem que me satisfazer completamente. Se não me satisfaz completamente, então é ruim. Se é ruim, vou jogar fora. Tá bom. É difícil isso, né? Gente, para encerrar, em uma palavra só, o que é sucesso para vocês? Em uma palavra. Sucesso. Se tivesse tempo, você iria desenvolver. Sim. Paz. Sucesso para você. Não sei. Acho que tranquilidade, né? Tranquilidade. Carlos, Felipe, muito obrigado. Obrigado. Agradeço, Samuel. Valeu, gente. Segue lá, compartilha se gostou e se inscreve no canal. Até a próxima.